Pessoal, iniciando agora a sessão de debate, duas boas-vindas novamente a todos. Eu sou Arthur Escobar, repórter do Jornal da USP. Estou aqui com a professora Heloísa Bonfá, professora e diretora da Faculdade de Medicina da USP, professor Esper Cavalheiro, professor aposentado da Universidade, Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e que atualmente está coordenando a elaboração do novo Plano Nacional de Pós-Graduação. Se você está começando a assistir esse evento agora, eu recomendo que volte e assista às exposições de ambos, que foram fantásticas. Esse é o USP Talks número 50, e não poderia ser melhor. Foram realmente exposições muito interessantes. E já temos algumas perguntas da plateia aqui, mas eu vou começar com uma pergunta minha que eu abri o evento falando da necessidade das universidades terem agilidade, flexibilidade para se adaptarem a novas demandas, novos desafios, né? Mas o que vocês apresentaram aqui foi a necessidade não só de uma adaptação, de fazer ajustes, mas de reconfigurar completamente a estrutura da universidade, né? E como é que a gente faz isso? Quer dizer, quando vocês colocam a necessidade de repensar essa divisão, né, que departamento é uma coisa que não faz mais sentido, disciplina não faz mais sentido. Existe alguma universidade já no mundo que funciona nesse novo formato, e a gente tem que demolir tudo que... Demolir, né, em sentido figurado, claro, mas como é que a gente começaria a implementar uma mudança tão radical como essa, né? Professora, por favor. Bom, eu acho que nunca se muda demolindo. Eu acho que não é o melhor caminho, tá? Assim, mas eu já vejo assim, os currículos hoje se busca que eles sejam integrados. Então, é um primeiro passo. Então, hoje na clínica médica, a gente traz uma doença e várias especialidades vão discutir. Então, acho que isso é uma coisa interessante. O currículo tem áreas verdes, que são para outras áreas do conhecimento. Mas eu acho que nós estamos bem distantes. Acho, como eu falei, os centros, eles estão trazendo um novo conceito, que não é um conceito de departamento, é uma pergunta, como foi colocada, e, dentro dessa pergunta, quem são as pessoas que estariam envolvidas. A questão é que isso pode demorar muito tempo, né? Então, nós precisamos de uma outra dinâmica, e, para mim, a questão é nós pensarmos que a dinâmica dos currículos não podem mais ser congeladas. Nós temos que desafiar as unidades, que elas comecem a se integrar por si próprias, valorizar as coisas que são feitas interunidades. Então, acho que nós temos alguns caminhos, mas não sei se nós temos uma solução de curto prazo, que é uma coisa que a gente precisaria. Eu talvez tenha que recolocar alguma coisa do que eu falei. É óbvio que tanto o ensino universitário brasileiro como a pós-graduação trouxeram muitos benefícios para o país. Eu acho que isso temos que reconhecer que foi ótimo até recentemente. Não é? O que nós não podemos é nos acomodar. Eu acho que ter uma universidade como a USP, entre as 100 primeiras do mundo, para nós é um verdadeiro orgulho, mas é muito pouco. Nós não podemos nos estar contente tendo apenas uma universidade com uma população jovem que faz inveja para muitos países do mundo. Não é? Então, nós temos que, de alguma forma, tentar aproveitar o que ainda temos de juventude para poder tentar sair do mesmismo em que nós gostamos de viver. O brasileiro tem um problema de se acomodar com muita facilidade. E a minha proposta para a universidade é uma mudança mais ou menos radical, porque não é apenas você mudar o curso, fazer isso. Eu gostaria que nós tivéssemos, como em qualquer lugar do mundo, entrar em direito e sair médico. Por que nós não permitimos isto no Brasil? Para mim é um absurdo eu imaginar que aos 18 anos eu faça uma opção e não possa me encantar com outras coisas no meio do caminho.
porque eu conheci, porque eu não conhecia antes. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que acha que sabe o melhor sistema de educação, que para você começar outro curso, tem que fazer outro vestibular. Você não pode circular. Você não pode começar engenheiro, terminar jornalista. Não pode. Você tem que fazer aquilo até o fim e depois, ou largar. Quer dizer, então, não há nenhum respeito àquilo que, para nós, neurologistas, faz parte do nosso dia a dia, que é a plasticidade do sistema nervoso. A capacidade contínua de você aprender, a capacidade de você mudar de opiniões, a capacidade de você ser plástico nas suas ligações e, de certa forma, aproveitar o máximo que você puder desta vida, porque nós não temos nenhuma regra para ela. Ninguém vem com uma agenda do que fazer para ser vivo. Acho que cada um do seu próprio caminho. E se nós tivermos alguma coisa muito fechada, como é a universidade, nós vamos acabar com muitos problemas de falta de solução para as questões nacionais. Perfeito. Bom, hoje, se alguém quiser mudar de área, como o senhor falou, tem que fazer um novo vestibular, né? Tem uma pergunta aqui da plateia exatamente sobre isso, perguntando o que vocês pensam sobre o processo de ingresso na universidade, que há décadas se mantém, apesar de algumas compensações, como, por exemplo, o Enem, se há alguma perspectiva de substituição do vestibular por outro tipo de seleção, e qual seria esse modelo? Eu acredito que o Enem foi, de uma certa forma, um marco de mudança do que era para o que é. Os exames que nós tínhamos, que eram chamados de exames vestibulares, eles selecionavam pessoas que tinham qualidade de responder a um certo padrão de conhecimento, que era estabelecido por comissões variadas no Brasil, e que, portanto, as pessoas entravam. Hoje você vê, mas tenta-se olhar o percurso do ensino médio, que não é brilhante para ninguém, mas, de certa forma, é o que nós temos. Então, tenta-se olhar um pouco através de provas que olham, mas vocês veem que no Brasil tudo é motivo de discussão, porque não está na porta, né? As pessoas ficam discutindo o que fazer. Nós temos o INEP, que é fantástico nas suas ideias, mas que parece que não conhece o que acontece no país também, é outro grupo, né? O MEC, que está fazendo agora, o Plano Nacional de Educação, que está sendo construído agora, é para 10 anos. Você acredita nisso? Um plano nacional de 10 anos. Nós temos esses planos como se o mundo fosse estável, como se não tivesse agora, e aí... Bom, deixa para lá. Eu estou dizendo que eu reconheço que o vestibular é uma forma, mas, para mim, eu acho que o sistema da pessoa se apresentar seria o melhor do mundo. A pessoa vem e me diz, como a gente faz na pós-graduação, não é mais do que qualquer prova, que não importa, diz o que você quer fazer. Olho no olho, o que você quer fazer da tua vida? Vamos tentar chegar lá. Eu acho que a universidade tem condição de fazer isso, porque tem professores para isso. Não vejo por que não. Não é? Por que tem que ter prova? Você tem que saber matemática, física, química, história? Não. Senta com a pessoa e pergunta o que é que você veio fazer aqui. Se a pessoa não souber, então, tá bom, vai se preparar, depois você volta. Mas tem que saber, eu vim aqui porque eu quero aprender mais. Não, porque eu quero ser médico. Não, porque eu quero ser engenheiro. Mas tem que perguntar isso para o jovem. Hã? Eu lembro que eu sou do tempo tão antigo, né, gente, que eu fiz C100, que nem existe, ninguém lembra o que era o C100. A gente se inscrevia em tudo, né, em São Paulo. Então, e que era engraçado, eu pus primeiro lugar, eu pus medicina, segundo lugar engenharia, terceiro lugar advocacia, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Né? Aos 17, 18 anos, eu tinha me divertido durante e que, aliás, é que eu fiz um colégio o científico, na época, que era fantástico, público fantástico. Mas é isso aí. Professor. Eu vou ser acho que o vestibular não é a solução, não temos ainda qual seria a solução, mas o vestibular paulista vem com uma proposta que é interessante, porque é injusto fazer uma prova e você ser julgado para o resto da vida o que você vai ser. Quando você traz o vestibular paulista, que ele valoriza os 3 anos do ensino médio, é uma coisa que eu acho que nós já estamos avançando. Então, nós temos, sim, aí algum caminho que a gente pode seguir. Professor, outra pergunta da plateia: como dinamizar a estrutura e os currículos da universidade se os docentes não têm isso como prioridade? Quem deve iniciar esse processo? E é uma outra pergunta que
está na mesma linha, como que a integração entre áreas pode ser estimulada no ambiente universitário, né? Remonto um pouco a minha primeira pergunta, de como implementar esse novo modelo que vocês estão propondo. Bom, a melhor forma de responder é passar para o outro, né, o problema. Então, eu vou fazer um desafio para o Esper, porque ele disse que vai nos ajudar na pós-graduação, e eu vejo que, na universidade, o lugar mais fácil, menos quadrado, digamos assim, ele é totalmente quadrado, mas é mais fácil de você mexer, é a pós-graduação. Por exemplo, na Faculdade de Medicina, nós temos 29 programas. Precisamos de 29 programas? Nós não sabemos nem lidar, e talvez eles estejam falando com áreas assistenciais. Eles não estão trazendo. Então, se nós conseguirmos começar pela pós-graduação, uma integração, uma valorização de que cada unidade tem que trazer que tipo de problema ela está fazendo, como ela está fazendo, nós já temos um caminho. Na graduação, nós estamos indo a passos muito pequenos e quem tem que começar são os professores, é a direção, é ouvindo, são os alunos, mas ainda temos um longo caminho a seguir. Não vejo isso como uma solução rápida. Eu tenho a impressão de que você acredita que seja mais fácil na pós-graduação, mas não é. Porque foi o que eu disse, a pós-graduação virou disciplina, né? Virou com objetivos claros, defenda a sua tese em 4 anos, faça o mestrado em 2, a bolsa só dura isso. Quer dizer, é uma coisa que só no Brasil a gente consegue ser tão criativo em termos de leis, normas e regras para ninguém seguir, que é o nosso padrão. Então, nós vemos, por exemplo, que a pós-graduação ela tem um grave problema no Brasil, à medida em que você acopla a avaliação, que é por instituição e não por área de conhecimento. Eu acho que é errado, a gente compete, as nossas grandes universidades competem entre si. Eu tenho 7, você tem 6, que bobagem, né? Que bobagem competir universidade, porque isso traz dinheiro e prestígio, só isso. Obviamente que num país tão diverso quanto o Brasil, que é uma riqueza nossa, essa diversidade, mas tão assimétrico do ponto de vista econômico e social, a solução não é única. Nós temos que pensar que São Paulo não precisa ter 10 cursos de história, de pós-graduação. Não tem cabimento que cada universidade de São Paulo tenha o seu programa de pós-graduação. Onde tem cliente para isso? Por que não é um curso do Estado de São Paulo de História? E você pode fazer na Unicamp, pode fazer em Ribeirão Preto, pode fazer na Praia de Santos, pode fazer onde você quiser. Se o teu orientador estiver lá para te acompanhar nessas coisas, pronto. Por que a Amazônia tem que ser resolvido na Amazônia e houve uma briga na hora que a USP cria um setor? Porque tem que ser resolvido na Amazônia ou pelo Brasil? Então, não importa se o orientador está em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas conhece a Amazônia. E os da Amazônia, não é? Então, a minha proposta era de cursos de pós-graduação nacionais, onde as competências de qualquer universidade se juntassem e fizessem programas para o povo brasileiro se qualificar. Mas é impossível isso, porque aí você tem... Bom, porque fazer o programa de pós-graduação é uma coisa, fazer com que ele seja aceito pelo Conselho Superior da CAPES é outra coisa. Portanto, nós estamos só na primeira etapa, né? Nós temos pessoas que conhecem muito o Brasil, então vão resolver por nós. Professora, como conectar a universidade, que é a detentora do maior nível de conhecimento, com o governo, vamos dizer, com o poder público, né? Que observa os problemas da sociedade numa visão mais ampla, e aí, especificamente na medicina, como é que a universidade pode se conectar com os desafios da Secretaria de Saúde do Estado ou do município? Como é que tem que ser essa interação com o poder público? O primeiro desafio que eu vejo é que você pode ter uma opinião política, mas, enquanto gestor de uma universidade, você tem que trabalhar com qualquer tipo de governo. Se esse não for um princípio, você não tem um ciclo, porque o ciclo, quer dizer, quem depende do dinheiro do governo, você precisa ter uma constância. Então,
a universidade, primeiro, precisa ter gestores que entendam que eles exercem um papel, e, enquanto exercendo o papel, eles não são a pessoa física. Então, as universidades têm que trabalhar com qualquer governo. Outra coisa, você tem que ir ao governo, não adianta reclamar, você tem que trazer as políticas. Uma universidade como a USP, ela é ouvida. Se ela for lá, se ela reclamar, se ela trouxer soluções, se ela discutir, se ela puser na mídia que ela não aceita esse tipo, ela é ouvida. Agora, é importante sair do papel de só reclamar para trazer soluções práticas e positivas. Eu quero que o Brasil não tenha desigualdade. Não é assim. Qual é a sua proposta para esse processo? Então, é isso que eu vejo que tem que ser proativo, tem que se desvestir da pessoa física e tem que buscar soluções que sejam factíveis. Esse que é o processo. Claro. Só para comentar, eu acho que a Heloísa tem muita razão no que ela está propondo, não é? E todo e qualquer... Obviamente que ela fala de um Estado que teve privilégios nas suas gestões, porque, se a gente lembrar, as secretarias da saúde do Estado de São Paulo sempre quase teve um professor da USP, de alguma localidade, ou da Unicamp. Então, é um local onde o talento da pessoa conta muito para ela chegar no cargo de secretário. Obviamente que a situação política não é aquela ideal. Mas, se nós imaginarmos que nós estamos no Brasil, onde o produto da nossa ciência é muito pouco valorizado pelo governo, isto é, a ciência que nós fazemos não impacta nas políticas públicas, então, é um problema entre duas coisas que o governo faz que são antagônicas, isto é, ele financia a pesquisa, mas não olha o resultado para resolver a questão do país. Ele vai buscar outras soluções em outros amigos, em outras pessoas, dos sonhos que eles têm. Então, se aplicam soluções que não são oriundas daquilo que o país conhece, daquilo que o país desenvolveu para conhecer. Então, é muito difícil esse diálogo entre o poder público, porque o poder público, eu estou falando federal, não olha o produto universitário como válido, tanto que a educação é o que é para ele. Então, se isto não é reconhecido, é muito difícil que a gente impacte, que as políticas públicas recebam o impacto daquilo que é gerado na universidade. Só pegar na área de saúde o que a USP produziu nos últimos anos e colocar isso na secretaria, daria... Né? Manda depois para Brasília, né, para o Ministério da Saúde, de forma que a gente veja, capta o que foi feito no Brasil. Não precisa ficar adivinhando, não precisa ficar fazendo mágica de escritório, não precisa fazer mágica de gabinete. Usa o conhecimento que já foi produzido e tenta solucionar a política pública. Posso só acrescentar que nós comunicamos mal o que nós fazemos. E o governo e a sociedade têm direito de cobrar que a gente transforme o que nós fazemos numa linguagem que a sociedade entenda. Então, nós produzimos 20 mil trabalhos, e possivelmente 1 ou 2 tenha sido entendido pela sociedade ou pelo governo. A senhora falou do papel que as empresas também são parte da sociedade, a importância que elas têm. Tem uma pergunta aqui sobre como fomentar, né, o empreendedorismo e a inovação no ambiente acadêmico. Como é que você enxerga assim? Eu acho fundamental. Hoje, quando a gente fala em pilar de uma instituição, a gente ensino, pesquisa, assistência e inovação. Não tem como. Assim, e nesse mundo tecnológico, não tem como nós não termos esse conceito, né? E eu acho que hoje nós temos um centro de inovação, por exemplo, na área de saúde, no Complexo HC, nós temos um centro de inovação de saúde, que eu posso falar que deve ter poucos lugares no mundo para uma prova de conceito como é o Complexo HC. Nós recebemos uma delegação da Holanda, ele falou, nossa, para essa doença eu levaria 2 anos para conseguir fazer a prova de conceito da inovação que eles estavam propondo, e aqui em 4 meses eu consigo, pelo volume de paciente que nós temos. Então, as empresas estão interessadas, nós temos condições de fazer,
mas nós temos inúmeras barreiras. Barreiras em registrar aquilo que nós temos barreiras em que as pessoas que estão trabalhando no HC, que têm ideias brilhantes, possam ser reconhecidas por que elas estão fazendo, porque, uma vez trabalhando, elas não podem ser reconhecidas, porque elas recebem por isso e não podem ter uma coisa a mais. Então, nós temos inúmeras barreiras para isso, mas nós temos que ser criativos. Nós estamos fazendo parcerias, por exemplo, com a HC DASA, HC Fleury, que eles pagam metade do período para a pessoa ser preceptora e mais 3 anos para fazer pós-graduação, na área que eles escolherem. E as pessoas que se interessam, com isso, eles têm uma pessoa que está treinando, depois de 4 anos podem ir trabalhar o tempo integral, e nós temos alguém que está se formando, um talento que está conosco durante 4 anos. Pago, bem pago, porque senão a pessoa não vai ficar. Então, eu vejo que nós precisamos estar próximos de indústrias, empresas de saúde, falar quais são as perguntas, nós temos algum talento que pode responder, você ajuda na formação dessa pessoa, ajuda a fixar essa pessoa na nossa instituição. É uma instituição que está acostumada a formar pessoas para o mundo, então não é problema que depois essa pessoa vá embora, mas uma parte tem que ficar conosco. E, para isso, ela tem que ser reconhecida, ter um salário digno e ter motivação para continuar trabalhando conosco. Na sua exposição, a senhora falou sobre, nos próximos anos, várias escolas particulares de medicina vão abrindo, próximas ali à medicina da USP, né, e o problema que isso vai trazer para a retenção de talentos, até que é quase uma morte anunciada, que foi uma colocação forte. E aí, como reter essas pessoas? Qual a solução para isso? Eu, primeiro, uma das coisas que me motiva é desafio. Então, quando eu falo que eu entrei e olhei uma morte anunciada, eu não posso aceitar isso. Acho que isso é um bem da humanidade, mais até do que do Brasil. A USP é um bem da humanidade. Então, qualquer gestor que entrar, ele tem que buscar soluções. E as soluções, Einstein já dizia, é insanidade fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nós temos que buscar ser criativos, nós estamos buscando inúmeras soluções de parcerias com outras faculdades, nós temos trabalhado com reuniões de brainstorm com a sociedade, desde o MASP, presidente do MASP, pessoa do INSPER, pessoas da Fleury, do DASA, e a pergunta que a pessoa, aquela coisa que não tem lanche de graça, né? A pessoa senta, a gente pergunta, como eu posso reter talentos na faculdade? Qual é a sua ideia? E as pessoas têm soluções. E nós estamos aplicando, aos poucos, as soluções para que a gente tenha sustentabilidade e possa reter talentos. Porque nós temos um diferencial. Nenhum lugar dessas outras faculdades vai ter o número de pacientes que nós temos. Se a gente conseguir infraestrutura e melhorar um pouquinho o salário, as pessoas que estão lá se mantêm motivadas e ficam por lá. Esse não é um problema exclusivo da medicina da USP, né? Não. Eu acho que é um problema nacional. Primeiro, porque nós temos empresas que se acostumaram a viver muito dependentes do governo e numa relação até um pouco insana, e que, portanto, não sentiram muito dever de se preparar para a inovação, para o futuro. Nós temos que acordar, tanto que as empresas, a maioria das indústrias nacionais está muito atrasada no seu avanço, tanto que o governo mesmo lançou o 5.0, nós nem fizemos o 4.0, mas, de qualquer forma, nós paramos no 3.0. Nós vamos ter que pular para o 5, numa indústria que está acostumada com benesse de governo, não é? Onde o problema daquilo que eles fazem pode ser ter muito benefícios através de renúncia fiscal, esse tipo de coisa que é tudo uma patologia própria nossa, nacional mesmo. Então, eles não precisam fazer nada para a inovação. Mas hoje, felizmente, nós temos ambientes de inovação, os próprios ecossistemas de inovação que passam a fazer parte do Brasil.
Se a gente pensar um pouco em São José dos Campos, onde nós temos o ITA, e que ali do lado tem a Embraer, gente, é uma coisa... Tem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica como empresa de avião do lado, e que, portanto, as pessoas circulam facilmente. Tanto que a Boeing queria ir para lá, tanto que a empresa da Suécia de aviação leva todo mundo, nem terminou o doutorado, ele já vem pegar aqui no Brasil, porque a gente é muito bem formada para isso. Quer dizer, então, nós temos a Petrobras financiando a COP do Rio de Janeiro, que é um ambiente de produção. Quer dizer, nós temos esses exemplos, mas que não são o comum do Brasil. O que deveria ser o comum do Brasil é esta interação entre o grupo de empresários, tá certo? Que queiram realmente fazer inovação e olhar para quem são as pessoas que podem trazer a inovação. Então, com o dinheiro agora que nós estamos recebendo, vamos receber, que não é de graça, mas que nós amargamos 10 anos com a FINEP, sem receber nada, então, parte disso que vai ser dinheiro emprestado a empresas com caráter de inovação, eles vão ter, esperamos, eles vão ter a obrigação de contratar jovens doutores para fazer inovação dentro dos projetos deles. Então, de alguma forma, a gente tenta fazer isso, mas pode dar tudo, morrer na praia. Eu espero que a USP consiga, porque o que nós observamos, que nas universidades, outras públicas, que não são as federais, se acabou realmente com a noção de que o trabalho enobrece o homem. Você fica e você vira titular. Você fica e vira titular. Nós vamos ter daqui a pouco só universidades com titulares no Brasil, e que não vão para a sala de aula. Aliás, eu tinha uma pergunta aqui falando dos professores que não se preocupam com isso. Eu queria saber com o que eles se preocupam nas universidades federais. Com o que eles se preocupam? Eu acho que é séria a minha pergunta, eu sei que pode doer, mas eu acho que precisa pensar. E acho que a questão que a meritocracia tem que valer é uma coisa que a gente sabe que destrói, né? Se todos vão só por tempo de serviço virarem titular, nós vamos ter mais cacique do que índio, e nós não vamos ter índios de qualidades, né? Então, acho que é importante. Perfeito. Professor Luiz, professor Esper, nosso tempo está esgotado, então dá a oportunidade de fazer um comentário final, talvez imaginar a universidade ideal que a gente precisaria ter, com suas colocações finais, por favor. Isto é, eu devo dizer para vocês que esses últimos anos em que eu estou trabalhei nessas duas coisas, a pós-graduação está terminando, eu encontrei muita gente positiva no país. Então, eu tenho muita esperança, apesar da minha conversa ser um pouco da indignidade de não fazermos. O meu problema é que a gente discute e guarda o documento. A gente não... Eu adoro escutar a Heloísa, porque eu sei que a USP está fazendo. A USP saiu de uma posição de mais uma universidade latino-americana para ser uma das principais do mundo. Ela foi atrás do seu objetivo. E, sendo uma universidade, não foi um curso ou outro curso, foi o conjunto da universidade que atinge. Obviamente que tem coisas excelentes, tem coisas menos excelentes, mas que esse é o futuro. Nós temos que ter coragem, né, coragem de não repetir os erros do passado. Eu acho que nós temos realmente que olhar a juventude, respeitar a juventude do Brasil, porque é o nosso tesouro, tá certo? E dar a eles as condições de fazer o país que a gente tanto sonha. Só isso. Bom, eu tenho uma preocupação com a população mais jovem, que falta propósito. E, quando você dá propósito, é incrível a resposta. Então, eu não acho que cabe ao diretor, ao reitor, a solução do que vai acontecer. A solução é motivar as pessoas para que elas tenham o propósito de, por exemplo, garantir a excelência daquilo que é um tesouro, a nossa escola pública. Se a gente conseguir trazer esse propósito, nós temos o futuro garantido. Professora Heloísa, muito obrigado. Professor Esper, obrigado. Foi um prazer, aprendi demais aqui nessa 1h e pouco que a gente conversou. Obrigado a todos que vieram ao auditório acompanhar presencialmente, a todos que vão nos assistir no YouTube. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe para que esse conteúdo de qualidade possa
chegar no maior número de pessoas possível. Afinal, como a professora também ressaltou, vivemos num universo contaminado por muita desinformação, né? Então, muito obrigado mais uma vez, um abraço e até o próximo Hospitalks.